Bom dia, seja bem-vindo a mais um culto online. Vamos começar esse culto cantando ao Senhor. Eu te quero mais do que o ouro, eu te quero mais do que os tesouros, eu te quero mais do que a minha vida, Senhor. Te desejo mais do que mil bênçãos, meu anseio é agradar teu coração. Outro bem não possuo além de ti, Senhor. Tu és a porção da minha herança, és o bem maior pra mim. O meu coração não pode mais viver sem o teu grande amor. Vamos cantar juntos desde o começo? Eu te quero. Eu te quero mais do que ouro, eu te quero mais do que os tesouros, eu te quero mais do que a minha vida, Senhor. Te desejo mais do que mil bênçãos, meu anseio é agradar teu coração. Outro bem não possuo além de ti, Senhor. Tu és a porção da minha herança, és o bem maior pra mim. O meu coração não pode mais viver sem o teu grande amor. Tu és a porção da minha herança, és o bem maior pra mim. O meu coração não pode mais viver sem o teu grande amor. Meu anseio és tu, Jesus. Meu anseio és tu, Jesus. Meu anseio és tu, Jesus. Tu és a porção da minha herança, és o bem maior pra mim. O meu coração não pode mais viver sem o teu grande amor. Tu és a porção da minha herança, és o bem maior pra mim. O meu coração não pode mais viver sem o teu grande amor. Amém. Vamos continuar cantando. Cantai ao Senhor um cântico novo. Cantai ao Senhor todas as terras. Cantai ao Senhor, bendizei o seu nome. Proclamai a sua salvação.
bendizei o seu nome, proclamai a sua salvação, anunciai entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas, porque grande é o Senhor, muito digno de ser louvado, mais temível do que falsos deuses. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Vamos cantar juntos? Você pode cantar aí na sua casa? Glória e majestade. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Amém. Vamos cantar uma música mais antiguinha. Deixa eu tomar esse café aqui, deixa eu ver se já dá pra tomar. Se você conhece essa música, eu te convido a cantar junto. De todas as tribos, povos e raças, muitos irão te louvar. De tantas culturas, línguas e nações, no tempo e no espaço virão te adorar. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi. Bendito seja seu santo nome, Cristo Jesus, presente aqui. Remidos comprados do mundo inteiro, muitos virão te louvar. Teus filhos eleitos, povo especial, no tempo e no espaço virão te adorar. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi. Bendito seja seu santo nome, Cristo Jesus, presente aqui. E a nós só nos cabe tudo dedicar, oferta suave ao Senhor. Dons e talentos queremos consagrar, e a vida no teu altar pra teu louvor. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi. Bendito seja seu santo nome, Cristo Jesus, presente aqui. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi. Bendito seja seu santo nome, Cristo Jesus, presente aqui. Cristo Jesus, presente aqui. Cristo Jesus, presente aqui.
Hoje nós vamos começar uma série de reflexões chamada As Histórias que Jesus Contava. A gente fez uma série com o mesmo título em junho do ano passado, junho de 2019. E por que repetir o título, repetir o nome da série? Porque a gente falou sobre algumas parábolas de Jesus naquela época e agora nós vamos falar sobre outras parábolas, algumas parábolas que ficaram de fora daquela primeira seleção. Então aqui é uma série sobre parábolas, as histórias que Jesus contava. Não sei se você se lembra, mas a gente falou muito ano passado sobre essa curiosidade. Não é curioso que Jesus contava histórias? Jesus que poderia ensinar por telepatia, ele poderia ensinar usando holograma, ele poderia ensinar usando uma projeção numa época que não tinha projetor, não tinha data show. Mas Jesus decidiu ensinar contando histórias. As histórias, as parábolas naquele tempo, eram narrativas, como se fossem hoje as séries, os filmes. Aquele era o recurso que Jesus tinha. Naquele tempo se falava em fábulas, as fábulas de Esopo, as metáforas. Então os ensinamentos eram feitos através de histórias. As histórias, por serem narrativas, carregavam ensinamentos. E essas narrativas, não sei se a gente falou isso ano passado ou não, mas para quem está chegando agora também vai ser novidade. Toda vez que nós escutamos uma história, uma narrativa, aquilo fixa no nosso cérebro muito mais firme, muito mais profundo do que um conceito teórico, lógico, racional. Por exemplo, alguém já pode ter assistido aquele filme Deixados para Trás, e que acontece o arrebatamento, todo mundo some, fica só as roupinhas, aí avião caindo, o anticristo, e aí um monte de coisa, e aquele sensacionalismo a respeito das coisas do fim dos tempos. Há pouco tempo atrás a gente tinha uma lojinha na nossa igreja que tinha livros, DVDs, filmes, e aí a gente, na hora de selecionar, eu fiz questão, pessoalmente, eu falei, dá esse filme aqui Deixados para Trás, que esse a gente não vai disponibilizar para ninguém. Sabe por quê? Porque uma vez que você assistiu aquele filme, aquele bendito filme Deixados para Trás, você acredita até o fim da sua vida que o fim dos tempos vai ser daquele jeito. Não importa o quanto a gente ensine a Bíblia, não importa o quanto a gente estude a teologia da escatologia, não importa o quanto a Bíblia diga que não é exatamente daquele jeito. O filme grava na nossa memória e nos impressiona porque ele traduz em imagens. Então esse é só um exemplo. Os filmes, as séries, são narrativas que fixam coisas na nossa mente de um jeito que a gente é muito mais profundo do que um conceito. Por isso é importante tomar cuidado com o que a gente assiste, tomar cuidado com o nosso senso crítico de acreditar em todo filme que a gente assiste, principalmente quando é um filme que fala sobre o fim dos tempos. Jesus, então, sabia do poder das narrativas. Jesus sabia o poder que tinha uma história bem contada. Por isso ele contava histórias aos seus discípulos. E agora nós vamos começar essa série falando um pouco sobre as histórias que Jesus contava. Hoje nós vamos falar sobre a história do servo obediente. Alguns podem conhecer essa história como a história do servo inútil, mas na verdade é o servo obediente. O que Jesus quer nos ensinar sobre o reino de Deus através dessa história? Se você tem sua Bíblia, abre em Lucas capítulo 17. Nós vamos ler a partir do versículo 7. Lucas 17, a partir do versículo 7. Jesus diz o seguinte: qual de vocês que, tendo um servo que esteja arando ou cuidando das ovelhas, lhe dirá quando ele chegar do campo, venha agora e sente-se para comer? Ao contrário, não dirá, prepare o meu jantar, apronte-se e sirva-me enquanto como e bebo, depois disso pode comer e beber. Será que ele agradecerá ao servo por ter feito o que lhe foi ordenado? Assim também vocês, quando tiverem feito tudo o que lhes for ordenado, devem dizer, somos servos inúteis, apenas cumprimos o nosso dever. Vamos fazer uma oração? Senhor, nós clamamos que essa história ensine princípios e valores do teu reino e que isso, por ser uma história grave no nosso coração, verdades imutáveis da tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos lá, por onde a gente começa para estudar essa história? Com quem Jesus está falando? Aqui em Lucas capítulo 17 ele conta uma história, uma parábola de um senhor que tem um servo, o servo volta do trabalho depois de arar a terra e cuidar das ovelhas, né? Arar e pastorear as ovelhas, arando ou cuidando das ovelhas. Quando ele retorna, Jesus está fazendo umas perguntas, é uma história em forma de perguntas. Ele diz, quem de vocês faria isso ou aquilo? Pelo contrário, vocês não fariam isso ou aquilo?
Jesus, nos versículos anteriores, se você reparar, ele está falando com os seus discípulos. Ele diz assim, né, no começo, ai daquele que fizer outras pessoas tropeçarem. Seria melhor que amarrasse uma pedra no pescoço e fosse lançado ao mar. Olha só que pesado que Jesus fala. É aquele que faz os outros tropeçarem, aquele cuja conduta deixa as pessoas em crise de fé, atrapalha o caminho das pessoas até encontrar Jesus. Uma pessoa que quer encontrar a fé, quando ela encontra alguém que fica atrapalhando, fica colocando empecilho, fica colocando regras, fica colocando barreiras, Jesus diz, ai daquele que faz com que os outros tropecem. Seria melhor que amarrasse uma pedra no pescoço e se jogasse no mar. Depois Jesus diz assim, se seu irmão pecar contra você e se arrepender, você perdoa. E faça isso até 70 vezes 7. Quando Jesus falou isso, foi tão pesado para os discípulos que eles falam assim, Jesus, aumenta a nossa fé, porque isso aí... Logo em seguida, Jesus fala, perdoem 70 vezes 7, em seguida os discípulos dizem, aumenta-nos a fé. Por quê? Eles disseram assim, eu preciso ter uma fé maior para poder dar conta disso, dar conta de ter um perdão desse tamanho, eu preciso que a minha fé aumente. E aí Jesus fala assim, não, na verdade se vocês tiverem uma fé do tamanho de um grão de mostarda, vocês vão poder mover montanhas. Então a fé não precisa ser uma coisa grandiosa, não precisa ser uma coisa espetacular. Vocês precisam ter uma fé do tamanho de um grão de mostarda, vocês serão capazes de mover montanhas, quanto mais perdoar o outro 70 vezes 7. A fé é o que nos dá essa potência, essa capacidade de perdão. Então Jesus está tendo essa conversa, falando sobre esses assuntos com seus discípulos. E em seguida ele fala dessa parábola do servo e do senhor. A gente não precisa entender uma conexão de assuntos, parece que tem alguns assuntos picotados aqui, mas a gente precisa entender que está dentro de uma conversa de Jesus com seus discípulos. Lembra que a gente falou na outra série, ou algum tempo atrás, que quando Jesus falava com os fariseus e os mestres da lei, ele tinha um tom de voz, ele tinha uma tônica, uma ênfase, um jeito de tratar. Quando Jesus falava com pecadores, com prostitutas, com cobradores de impostos, Jesus tinha uma outra tônica e um outro jeito de falar. É como se Jesus confrontasse os orgulhosos e confortasse os humildes. Então, essa ética de Jesus. Por isso a gente precisa entender que Jesus está falando com seus discípulos, ou seja, isso tem um contexto relacional. A mensagem que está dentro dessa parábola, a moral da história, ela deve ser entendida dentro do contexto de com quem Jesus está falando. Então, Jesus não está confrontando um fariseu, não está acolhendo pecadores, ele está falando com seus discípulos, ou seja, ele está ensinando os seus principais estudantes. Então, dentro desse contexto, dentro desse ambiente, Jesus ensina essa parábola que nós vimos, sobre o servo e o senhor. Vamos continuar. Para a gente entender melhor o que essa parábola quer nos dizer, a gente precisa mergulhar naquele tempo histórico, porque hoje, no tempo de hoje, nós não temos servos. Né? A gente poderia falar funcionários, ou hoje em dia se diz colaboradores, nossos parceiros colaboradores. A gente não fala mais servos, porque a palavra servos no grego é doulos, e doulos significa escravo. Então, na verdade, a história, né, a gente fala servo, porque quando a gente fala escravo, o povo brasileiro entende a palavra escravo a partir da escravidão que aconteceu aqui no Brasil, que é a escravidão dos povos negros e indígenas. Então a gente entende aquela escravidão da senzala, do chicote, do senhor de engenho, de todo aquele contexto de sofrimento e de opressão. Na escravidão bíblica não é essa escravidão, é um outro tipo de servidão e escravidão, mas a palavra então é escravo. A gente vai entender um pouco mais desse contexto, o que significava esse escravo. Mas a parábola então é do escravo e do seu senhor. Por que eu estou falando que esse escravo não é igual ao escravo daqui? Porque naquele tempo era comum ter escravos. Na sociedade ocidental, principalmente na Idade Média para cá, né, para frente, para os tempos mais modernos, a escravidão, você ter um escravo, coloca você num status social elevado. Então, você ter um escravo naturalmente te coloca como classe média, como burguesia, como classe alta. Quer dizer, você tem alguém que trabalha para você, então você é rico. Naquele tempo, não. Naquele tempo, homens de poucas posses poderiam ter servos e escravos, porque era um tempo de escassez, era um tempo de muita pobreza. Logo, pais que tinham muitos filhos, eles pegavam seus filhos tanto para ensinar lições de vida valiosas, quanto para poder prover comida para eles. Eles diziam, vá trabalhar na casa do tio fulano, vá trabalhar na fazenda do tio ciclano. Então as crianças, desde pequenas, já trabalhavam, já começavam a fazer pequenos serviços domésticos, serviços de campo, tanto para aprender um ofício,
quanto para ter o que comer, porque à medida que eles trabalhavam, ganhavam uma marmita, ganhavam o teto, ganhavam onde dormir, não era aquela coisa de você vai trabalhar e volta para casa. Às vezes trabalhar no campo, trabalhar num sítio, trabalhar num outro lugar, você precisava dormir lá, precisava comer por lá. Então o senhor daquele servo provia para ele alimento e moradia. Então era uma troca muito simples. O servo, eu estou falando aqui de modelos, né? As crianças trabalhavam, mas assim, não eram só crianças que eram servos, né? Tinha servos por causa de dívida, tinha servos por causa de despojo de guerra, outros tipos de servidão. Só para mostrar que existem vários tipos de servos e escravos naquele tempo que não era exatamente o escravo que a gente conhece aqui da escravidão brasileira. Por exemplo, sabe quando alguém trabalha numa empresa, numa multinacional e tem orgulho? A pessoa fala assim, eu trabalho em tal lugar, eu trabalho... já viu acontecer assim, ter uma oportunidade de trabalhar com uma pessoa importante e influente na sua área e você fala assim, eu trabalharia até de graça, faria um estágio não remunerado com aquela pessoa, eu trabalharia naquela empresa mesmo sem receber? Qual é a ideia por trás disso? O nome daquela empresa, o nome daquela pessoa, o nome daquele senhor para quem eu trabalho confere a mim um certo status de orgulho e segurança. Eu me sinto mais seguro, me sinto orgulhoso de mim quando eu trabalho para aquele senhor. Então era mais ou menos isso. Tanto a escravidão por causa de dívida, quanto a escravidão de jovens, crianças e adolescentes que trabalhavam para aprender um ofício, era algo que dava orgulho para aqueles servos. O servo tinha orgulho de trabalhar para o senhor, quando era um bom senhor, claro, obviamente. E ele tinha em troca comida, teto e todas as condições que precisava para trabalhar. Dito isso, entendendo isso, a gente começa a entender que a relação entre o senhor e o servo não era tanto uma relação de opressão, mas era uma relação trabalhista que conferia àquela sociedade segurança e estabilidade. Por isso não é de se estranhar que o senhor e o servo tenham esse modo de falar um com o outro. Quer dizer, sou o servo inútil, ou será que o senhor tem que agradecer porque o servo fez aquilo que foi mandado? Então a gente não está falando da CLT, a gente não está falando dos direitos trabalhistas de hoje, a gente não está falando da geração millennium, que só trabalha se o chefe ficar incentivando, elogiando, paparicando. A gente não está falando da nossa geração, que só trabalha se tiver bônus, hora extra, prêmio, um plano de carreira bem definido, onde a gente pode subir de cargo na carreira. Não estamos falando desse tempo. Naquele tempo, ser servo era algo de orgulho, era algo de segurança, algo que conferia alegria a toda uma sociedade. O senhor ficava feliz quando o servo trabalhava bem, o servo ficava feliz quando trabalhava para um bom senhor. Então, tinha uma relação trabalhista ali. Essa relação nunca mudava, era sempre assim. A sociedade conhecia essa relação dessa maneira. O senhor manda e o servo obedece. O senhor é o dono da terra, ou o arrendador, né, o locatário daquela terra, e ele é o dono daquela plantação, e o servo trabalha para a colheita, trabalha para o pastoreio, o servo trabalha para o senhor. Sempre assim, o servo trabalha e o senhor manda. Sempre assim. Às vezes, ou às vezes não, como eu posso dizer? Em alguns momentos, Jesus contou histórias escandalosas sobre a inversão desse sistema. Porque Jesus era o Senhor que servia. Essa relação entre Senhor e servo não acontecia só com o dono de fazenda, acontecia também com o Rabi e seus discípulos, os seus talmidins. Então, o Jesus, sendo um mestre, tendo discípulos, estudantes, era natural que os seus estudantes servem o professor. O estudante serve o professor, o discípulo serve seu mestre. Natural. Jesus mesmo disse, o discípulo não pode ser maior que seu mestre. Mas, em alguns momentos, Jesus contou histórias escandalosas, como, por exemplo, em Lucas capítulo 12. Vamos dar uma olhada. Lucas capítulo 12, versículo 35. Estejam prontos para servir, e conservem acesas as suas candeias, como aqueles que esperam seu senhor voltar de um banquete de casamento, para que quando ele chegar e bater, possam abrir-lhe a porta imediatamente. Felizes os servos cujo senhor encontrar vigiando quando voltar. Eu lhes afirmo que ele se vestirá para servir, fará que se reclinem à mesa e virá servi-los. Mesmo que ele chegue de noite ou de madrugada, felizes os servos que o senhor encontrar preparados. Olha só que interessante, é uma outra parábola de Jesus em Lucas capítulo 12. E ela faz um contraste com aquela parábola de Lucas capítulo 17. Nessa parábola aqui, do Lucas 12, o Senhor volta e aí Jesus diz, feliz é o servo que estiver preparado. Porque quando o Senhor chegar e o servo estiver preparado, ele pode se surpreender, porque o Senhor
está vindo de um casamento, está vindo de um banquete, o senhor pode se vestir para o serviço, é como se fosse colocar um avental, né? Cingir, a palavra que é em algumas traduções, cingir é por um cinto, porque naquela época eles usavam túnica, e quando você vai fazer um serviço pesado, um serviço braçal, não dá para ficar de túnica. Talvez as mulheres entendam melhor, porque usam vestido e saibam disso. De vestido não dá para fazer um trabalho braçal, capinar uma roça, você precisaria ou amarrar o vestido, ou ter alguma coisa que você pudesse deixar suas pernas mais livres. Então, naquele tempo, como se usava túnica, o cinto, o servo que está cingido, significa que ele está pronto para o serviço. Se precisar fazer um trabalho braçal, se precisar correr para socorrer alguém ou fazer alguma coisa rápido, ele pega a barra da túnica, enrola e põe para dentro do cinto, de modo que ele tenha mais agilidade, mais flexibilidade. Se o servo estiver preparado, na parábola de Lucas 12, o senhor pode se cingir, se vestir para o serviço, e inverter a pirâmide, inverter a lógica. E o Senhor pode servir um banquete para os seus servos. Por quê? Porque esse Senhor é benevolente, porque esse Senhor é gracioso, por pura misericórdia e graça. Ele não precisa fazer isso. Não é dever do Senhor servir seus servos. Mas esse Senhor de Lucas 12, que Jesus está nos mostrando, ele inverte, ele serve aqueles que são seus servos. Assim como Jesus fez ao lavar os pés dos seus discípulos. Era esperado que um servo da casa lavasse os pés de todos. Então Jesus se rebaixa e se coloca como inferior ao servo. E aí ele serve lavando os pés. Estou aqui trazendo muitos elementos para a compreensão contextual. Então, voltando, Jesus só inverte essa lógica de servo e de senhor em alguns momentos muito raros. E isso escandaliza aquele povo daquela época, assim como escandalizaria a gente. Dizer que o bom funcionário tem que estar sempre pronto, porque a qualquer momento o dono da empresa pode aparecer e fazer para ele o serviço dele e ainda fazer uma massagem de bônus. A gente ficaria, nossa, que estranho, o dono da empresa servindo o funcionário. É exatamente como naquele tempo era de se estranhar a inversão dessa lógica. Por isso, quando Jesus conta a parábola de Lucas 17, que a gente está estudando, ele faz perguntas apelando ao senso comum. Ele apela àquilo que os discípulos já conheciam na sociedade. Ele diz, quem de vocês, quem aqui, se tivesse um servo, quando o servo voltar do trabalho, chegou no fim do expediente, vai dizer, nossa, como você é um servo bom, deixa eu preparar o jantar para você. Então, ninguém faria isso, porque naquela sociedade as coisas não funcionavam desse jeito. E aí Jesus, no versículo 9, diz, por acaso o Senhor agradecerá ao seu servo? Será que esse Senhor tem que agradecer o servo porque o servo fez o que um servo tem que fazer? Essa palavra agradecerá, até no português já se parece, mas na raiz grega é mais ainda. Ela tem a ver com graça. Agradecer é conferir graça. Então, no texto original tem um significado e uma conotação no sentido de o servo, quando volta do trabalho, ele encontra uma graça especial, ele encontra um favor especial do seu Senhor. Essa palavra era utilizada quando alguém dava um certo tipo de bônus, uma bonificação, algo que era um favor imerecido. Então o servo trabalhou e ele tem algo que ele merece. Agora, a graça, ou ser agraciado, ou agradecer, é dar algo além do merecimento. É um favor que não se merece. Por isso, Jesus pergunta, será que tem que agradecer? Ou seja, será que tem que pagar hora extra? Será que tem que pagar bônus? Será que esse senhor precisa dar ao servo algo além do combinado? Então a resposta óbvia de todo mundo que estava ali ouvindo era, não tem que agradecer. Ele não tem que agraciar. O servo não precisa encontrar graça ou ganhar algo mais. Por exemplo, quando o senhor ficava em dívida com o servo, eles diziam naquela época, que o servo encontrou a graça do Senhor, tendo encontrado graça, tendo achado graça. Ou seja, ele achou um favor, porque o seu Senhor está lhe devendo alguma coisa. Então ele tem um favor na conta, tem um débito ali na mesa. Por isso, quando Jesus fala, será que o Senhor tem que agradecer? Ele está falando de hora extra, está falando de bônus, está falando de um prêmio especial, de algo a mais. Algo a mais do quê? Do teto e da comida. Lembra que a gente falou que era normal o servo trabalhar para receber teto e comida? Então, o Senhor precisa dar algo além da comida e do teto que ele já dá? Não, todo mundo responderia não, a gente responderia não.
E é por isso que a conclusão da parábola chega Jesus dizendo assim, quando estiverem na mesma situação, depois de terem feito tudo o que for ordenado que vocês façam, vocês devem dizer, somos servos inúteis. Agora, esse inútil, essa palavra inútil, ela não é uma boa tradução do original. Eu li aqui na versão da nova versão internacional, NVI, talvez você tenha outra versão aí. Mas a palavra inútil, né? Como é que ele é um servo inútil? Como é que a gente vai dizer, sou um servo inútil porque eu fiz tudo o que me foi mandado? Se eu fiz o que foi mandado, eu não sou inútil. Se o servo fez o que o Senhor mandou, como que ele pode ser chamado de inútil no fim do dia? Então não é bem inútil que o texto quer dizer. A palavra é akreios, ou akreios, e ela significa é negação, e kreios é necessidade. Então é não necessidade. Nós somos servos sem necessidade. É mais ou menos por aí essa tradução. Agora, a gente tem dois jeitos de interpretar. A pessoa que interpretou para fazer a tradução da nova versão internacional, a NVI, ela interpretou do ponto de vista do servo, né? Eu sou inútil, quer dizer, o meu Senhor não tem necessidade de mim. Mas nós podemos interpretar do outro ponto de vista. Quer dizer, eu não tenho necessidade do meu Senhor. Então, a resposta que nós devemos dizer, né, assim também vocês, quando terminarem o que vocês têm que fazer, vocês devem dizer, somos servos sem necessidade. Ou seja, não é que o meu Senhor não precisa de mim, não é que eu sou inútil, é que eu não preciso mais do meu Senhor. Em que sentido? Eu não preciso que Ele me dê algo a mais. Eu já tive todas as minhas necessidades supridas. Eu estou pleno, estou satisfeito, estou contente. É nesse sentido que deve se traduzir esse versículo. Então vamos trazer aqui para o nosso contexto, né? A gente, quando a gente chegar diante de Deus, a gente deve dizer, ao invés de dizer, eu sou um servo inútil, eu não sirvo para nada, não é isso. Nós devemos dizer, Senhor, eu não preciso de mais nada. Eu tenho tudo o que eu preciso. O Senhor não me deve nada. Primeira base para a gente fazer essa tradução é essa base linguística que eu falei para vocês, a tradução do akreios como sem necessidade, e aí observar o ponto de vista que o servo não tem necessidade do seu senhor, mas o outro argumento para a gente traduzir dessa maneira é a cultura da época. O comum naquela época era no fim do dia de trabalho, o senhor e o servo se encontravam e o senhor perguntava para o servo. Era uma coisa padrão. Como a gente encontra alguém de manhã, a gente fala bom dia. A gente vai na casa de alguém, quando a gente sai, tinha um amigo meu que fazia muito isso. Desculpa por tudo, obrigado por tudo, desculpa qualquer coisa. E a gente invertia, desculpa por tudo, obrigado qualquer coisa. Obrigado por tudo, desculpa qualquer coisa. Sabe esses costumes? Naquele tempo tinha um costume, no fim do dia de trabalho o servo chegava e o senhor fazia uma pergunta ao servo. Ele perguntava, eu te devo alguma coisa? Tô te devendo alguma coisa? Estou em dívida com você? Tá te faltando alguma coisa? E o servo era de bom tom ele responder, e claro que essa pergunta era para verificar se estava faltando alguma coisa mesmo. Mas na maioria dos casos o servo responderia, sou um servo sem necessidade. É um servo sem necessidade, ou seja, não me falta nada, você não me deve nada. Então, quando Jesus conta essa história, os discípulos estão trazendo à memória algo que era do cotidiano deles. Uma espécie de picar cartão, bater cartão, sabe? Passar biometria no trabalho. Era comum para eles. Eles entendiam, quando o servo termina o trabalho, ele encontra o Senhor e o Senhor faz uma pergunta. Te devo alguma coisa? Estou em dívida com você? O Senhor não tem que agradecer o servo, ele fazia essa pergunta. Eu te devo alguma coisa? Então não é questão de salário, nem nada disso. Ele já tinha o que ele precisava. Mas o Senhor sempre perguntava isso por causa de boa educação. E o servo sempre respondia, sou um servo sem necessidade. Não é um servo inútil, percebe? A cultura da época não dizia, eu sou um servo inútil, eu não sirvo para nada. Não, ele dizia, eu já tenho tudo que eu preciso. Eu recebi tudo que eu preciso, eu tenho minha comida, eu tenho onde morar, eu tenho minhas condições de trabalho, as ferramentas que eu preciso para trabalhar me foram fornecidas, então sou um servo sem necessidade. Por isso essa tradução se encaixa melhor. O que isso significa para nós? Qual é a lição que nós aprendemos com essa parábola? Já reparou na sua vida? Às vezes você se sentiu injustiçado por Deus? Você se pegou pensando assim, nossa, mas eu fiz tudo certinho. Eu vou na igreja certinho, eu dou o dízimo certinho, eu pago as minhas contas, eu não ultrapasso o limite de velocidade, eu trato bem a minha família, eu sou honesto, eu não minto, eu não trapaceio, e aí me acontece essa tragédia, e aí me acontece o prejuízo.
Já sentiu assim? Já sentiu que como se a vida não fosse justa com você? Já sentiu que você merecia algo mais? É mais ou menos isso que essa parábola quer nos ensinar. O que Jesus está dizendo é, quando vocês fizerem tudo que lhes foi ordenado, quando vocês forem éticos, quando vocês forem moralmente corretos, quando vocês obedecerem à lei do Senhor, quando vocês amarem o teu próximo como a ti mesmo, quando vocês carregarem a tua cruz, tomar cada um a sua cruz para me seguir, quando vocês considerarem os interesses dos outros superiores aos de vocês mesmos, quando vocês se doarem para que os outros tenham vida, quando vocês fizerem tudo, saibam, vocês fizeram o que lhes foi ordenado. E o Senhor de vocês já lhes deu tudo o que vocês precisam. Vocês não têm que ganhar hora extra. Vocês não têm que ser mais abençoados ou mais agraciados por Deus simplesmente porque fizeram o que lhes foi ordenado. Então nós que cremos, o crente evangélico, a gente tem a mania de achar que por sermos evangélicos nós seremos mais abençoados por Deus. Por sermos cristãos ou por obedecermos à lei de Deus, nós temos a péssima ideia de achar que sobre nós vai cair uma chuva mais molhada ou um sol mais quentinho. Mas Deus faz nascer o sol sobre justos e injustos e faz cair chuva da plantação dos justos e injustos. Por isso nós não temos privilégios. Jesus está dizendo, no reino de Deus, aquele que faz simplesmente o que lhe é mandado não tem privilégios. Quando vocês se encontrarem no fim do expediente, no fim da vida de vocês, quando vocês encontrarem com o Senhor de vocês, saibam que a postura de vocês não deve ser, Senhor, eu fui um bom servo, um bom cristão, eu quero ganhar hora extra, eu quero ganhar uma mansão celestial, eu quero que a minha coroa tenha mais pedras brilhantes. Eu não sei para que eu vou usar coroa no céu, mas tem gente que acha que vai ter coroa no céu. Não é essa postura que vocês chegam diante do Senhor, porque o Senhor não lhes deve nada. O Senhor já agraciou vocês, já abençoou vocês, dando a vocês aquilo que vocês precisam. Jesus contou essa parábola para os seus discípulos e talvez tenha sido nesse momento que Pedro aprendeu essa lição, que ele escreve lá na primeira carta de Pedro, capítulo 1, versículo 3, dizendo, nós já recebemos tudo o que nós precisamos para a vida e para a piedade. Então Pedro gravou no coração essa parábola. O Senhor já nos deu tudo o que nós precisamos. Ou seja, nós não servimos a Deus para receber bênçãos especiais. Nós não servimos a Deus por barganha e por comércio. Nós não servimos a Deus para sermos mais abençoados. E isso é muito curioso, isso é muito interessante, muito profundo para a nossa vida. Pense em duas pessoas que amam o próximo. Um é um cristão e outro é um ateu. O cristão é um mau cristão nesse sentido, né? O mau cristão, ou cristão mediano, medíocre, ele ama o próximo porque ele pensa, Jesus mandou amar, eu tenho que amar, então eu estou amando para obedecer, e eu estou amando porque no fim dos tempos, quando chegar a minha hora, se eu tiver amado, eu vou me livrar do inferno, ou seja, eu só obedeço a Deus porque eu tenho um interesse secundário de me livrar do inferno. Então, na verdade, nós não obedecemos o nosso Senhor porque amamos o nosso Senhor. Nós obedecemos porque temos medo de ir para o inferno. Nós obedecemos porque temos medo do castigo. Esse crente, mau crente, o mediano, ele só ama porque tem suas intenções secundárias. Ou porque ele quer se safar do inferno, ou porque ele quer encontrar no Senhor certo tipo de benefício, certo tipo de bônus ou privilégio. O ateu ama o próximo porque ele acha que isso é correto. Ele não acha que existe Deus, ele acredita que não existe Deus nenhum, ele não está esperando recompensa eterna, ele não está esperando pedras na coroa celestial, ele acha que depois da morte tudo vai acabar mesmo, mas mesmo assim, ainda que ele não reconheça um compasso, uma bússola moral exterior a ele mesmo, ele abre mão de si mesmo e ama o próximo. E eu te pergunto, qual dos dois ama mais verdadeiramente ao próximo? O crente ou o ateu? É isso que Jesus quer nos dizer. Não sirvam ao Senhor por interesses secundários, porque vocês vão fazer tudo que é obrigação de vocês e vocês vão achar que tem que ganhar hora extra, que tem que ganhar bônus e méritos especiais, mas vocês simplesmente serão servos medianos, servos sem necessidade, ou seja, vocês serão servos comuns. Vocês vão ter feito a sua obrigação. Vocês vão chegar diante de Deus, vão dizer, Senhor, eu te servi, eu fiz um monte de coisa para o Senhor, eu trabalhei, eu fiz o bem, eu fui caridoso, eu fui solidário. Senhor, agora vem minha recompensa. E o Senhor vai dizer, você fez só a sua obrigação. Quando você tiver feito tudo que a Bíblia manda, você vai ter feito só a sua obrigação.
Por isso, para nós, fica uma lição de humildade diante de Deus. E mais do que isso, vamos contrastar, fazer um contraste. A gente está estudando a parábola de Lucas 17, mas vamos fazer um contraste com a de Lucas 12. Na parábola de Lucas 12, os servos estão prontos. Jesus diz: feliz o servo que o Senhor encontrar pronto quando voltar. Quando o Senhor chega na casa, olha que diferença. Na parábola de Lucas 17, o servo vem para casa, encontra o seu senhor. Na parábola de Lucas 12, o senhor vai para casa e encontra seus servos. Na parábola de Lucas 17, o servo está no fim do expediente, ele acabou o serviço, ele não tem mais um serviço a executar. Na parábola de Lucas 12, os servos estão prontos para trabalhar ainda mais se for necessário. Ainda que seja de madrugada, ainda que seja tarde da noite. E aí Jesus diz: aqueles que estiverem prontos para o serviço poderão ser surpreendidos com a inversão da lógica. Mas aqueles que trabalharem esperando recompensas extras poderão ser surpreendidos com a frustração das suas expectativas. Olha que bonito isso. Olha que riqueza de ensinamentos para nós. Se eu e você queremos servir ao Senhor, nosso coração deseja em primeiro lugar servir ao Senhor, nós não faremos isso por barganha. Não devemos fazer isso por barganha. Se nós desejamos estar prontos para o serviço, pode ser que talvez, por benevolência e graça, o nosso Senhor inverta, coloque um cinto e venha trabalhar para nós, venha nos servir. Mas isso só se Ele quiser fazer. Do contrário, em Lucas 17, se nós quisermos barganhar, fazer trocas para ganhar algo que nós não merecemos, algo além daquilo que nós já recebemos de Deus, além da nossa salvação para a eternidade, além da libertação da morte e do inferno, se nós, além de tudo isso, quisermos coisas a mais de Deus, nós podemos ser surpreendidos e ir para casa de mãos vazias. Amém? Então essa é a lição que nós aprendemos com essa parábola. Que nós sejamos servos sem necessidade, que ao chegar diante de Deus, nas nossas orações, nós digamos a Ele: Senhor, nós não temos necessidade de nada. Nós estamos prontos para o serviço, preparados para te servir, a qualquer momento se for necessário. E nós não precisamos que você nos pague nada além do que já pagou. Nós não precisamos de receber bênçãos além das que já recebemos. Nós entendemos o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, tendo muito ou tendo pouco, passando fome ou tendo fartura na mesa. Nós podemos enfrentar todas as coisas porque nós estamos firmados naquele que nos fortalece. Ou seja, Senhor, o Senhor não nos deve nada. A tua graça nos basta e o seu poder se aperfeiçoa através de nós, nas nossas fraquezas. Amém? Que essa parábola grave essa lição no seu coração. Por ser cristão, por ser evangélico, você não tem bônus e méritos especiais diante de Deus. Deus não te deve nada. Deus já te deu tudo que você precisa para a vida e para a piedade. Então enche o coração de gratidão e prepare-se para servir ao Senhor assim que Ele te chamar. Assim que você entender com clareza o que o Senhor deseja que você faça, sirva. Sirva de todo o seu coração. Não se preocupe em receber coisas da parte de Deus. Amém? Vamos orar? Senhor, coloca no nosso coração essa humildade e esse contentamento de um servo obediente, que ao fim do seu serviço diz: Senhor, o Senhor não precisava de mim, mas por tua graça o Senhor me chamou, e é um privilégio para mim trabalhar para o Senhor. Agora, Senhor, eu não preciso de mais nada, o Senhor já me deu tudo o que eu precisava. Coloca no nosso coração essa gratidão, Pai. É isso que nós clamamos juntos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Quero fazer um desafio especial. Nós falamos um pouco sobre serviço, o servo e o Senhor. A nossa igreja tem pequenos grupos. Nesses pequenos grupos é o ambiente onde acontece a comunhão, onde você pode falar e ser ouvido, onde você pode desabafar, onde você pode encontrar um ombro amigo, receber uma oração. É o ambiente da partilha, é um ambiente onde a gente troca informações. Aqui no domingo, nesse vídeo, eu falo e vocês escutam. No pequeno grupo, todos falam e se escutam. É horizontal a relação. Então, por isso nós dizemos que igreja é o que acontece no pequeno grupo. No domingo é uma celebração, é um evento. Mas igreja de verdade, a comunhão dos cristãos, acontece nos pequenos grupos. Então, eu desafio você a participar de um pequeno grupo, a não só entrar online no pequeno grupo, mas participar ativamente, se expressar, desabafar, dar sua opinião, falar.
Participe ativamente de um pequeno grupo. E mais, já que nós falamos aqui de estar prontos para o serviço, como o Senhor vai encontrar a nossa igreja quando Ele retornar? Como é que Ele vai te encontrar quando Ele retornar? Pronto para o serviço ou esperando receber bênçãos e benefícios? Por isso eu quero fazer um desafio que vai além de você participar de um pequeno grupo. O desafio é, nós precisamos de mais líderes de pequeno grupo. Eu quero te desafiar a orar sobre isso. Ore sobre isso. Você não pode, na nossa igreja a gente não vai simplesmente assim falar assim, levanta a mão quem quer ser líder e você vai lá e se torna líder. Nós vamos convocar alguns líderes. Mas eu quero que você ore sobre isso para que o Senhor toque e quebrante o seu coração. Veja aí dentro do seu coração se o Senhor não tem te chamado para uma tarefa que é relativamente simples, de abrir a Bíblia, ler a Bíblia para outras pessoas e orar por outras pessoas. Ou promover para os seus amigos, familiares, vizinhos, conhecidos, um ambiente onde eles podem se relacionar e conhecer mais sobre Jesus. É simples, mas nós precisamos de pessoas que estejam dispostas a vestir a camisa, servos que estejam prontos para o serviço, porque nós servimos ao Senhor. Então, caso você deseje se tornar líder, caso você tenha no seu coração um desejo por abrir um pequeno grupo, começar algo online, fala com a gente, conversa com a gente, nós vamos orar sobre isso. Então, 2 desafios práticos aqui. Se engaje e participe de um pequeno grupo e ore para perguntar ao Senhor, será que você não pode ser um líder? Será que o Senhor não deseja que você lidere um pequeno grupo? Será que não é a hora, depois de tantos anos de cristianismo, depois de tantos anos ouvindo um pastor falar, será que não é a hora de você começar a falar para outras pessoas também? Abrir a sua boca e deixar o Espírito Santo usar você na edificação do próximo, na edificação de outros irmãos? Então, ore sobre isso. Os avisos finais você já conhece. Para fazer a contribuição para a nossa igreja, para que a nossa igreja arque com suas responsabilidades financeiras, você procura o Danilo, que é o tesoureiro, ou para doar alguma coisa para quem precisa, ou se engajar como voluntário em algum projeto social, você procura o Anderson, que está responsável pelo Central Social. Agora nós vamos para uma live lá no Instagram da nossa igreja, Central Batista Itu, e nós vamos falar um pouco mais sobre essa parábola do servo obediente, de nós enquanto servos obedientes ao Senhor, que não devemos esperar nada além daquilo que Ele já nos deu. Se você não puder ir para a live, eu desejo a você uma ótima semana.